vamos mergulhar de cabeça em uma das histórias mais, chocantes do livro de Gênesis. É um conto sobre traição familiar, um plano audacioso por justiça e como um legado real que levaria ao próprio rei Davi, nasceu do engano e da desesperança. No centro de tudo isso está uma pergunta, que é muito forte, né? A jornada de Tamar é toda movida pela busca do que era dela por direito. Uma busca que a leva a tomar medidas extremas contra a pessoa que mais deveria protegê-la, o próprio sogro. Então, para a gente entender o plano inacreditável da Tamar, a gente precisa voltar um pouco e ver a crise que deixou ela sem saída. Tudo começa na casa de Judá. Olha só a situação. Judá, um dos filhos de Jacó, ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Ele arranja o casamento do seu primogênito, com uma mulher chamada Tamar. Mas a tragédia bate na porta da família, e em uma sucessão muito rápida. Primeiro, morre. Depois, Onã, que pela lei deveria ter um herdeiro com Tamar em nome do irmão, também morre. A linhagem toda está em risco. Mas por que eles morreram? O comentarista Rashi, ele dá uma perspectiva fascinante sobre as razões por trás dessas mortes. Segundo ele, os atos dos filhos foram puramente egoístas. Se preocupava que a gravidez pudesse diminuir a beleza de Tamar. Já o Onã, ele se recusou a gerar um herdeiro que, legalmente, ia pertencer ao irmão que já tinha morrido. Aos olhos de Deus, essas 2 atitudes foram graves o suficiente para justificar a punição máxima. Com 2 filhos mortos, Judá entra em pânico. Ele manda Tamar de volta para a casa do pai dela, prometendo que ela vai se casar com o seu filho mais novo, Selá, assim que ele tiver idade. Mas, como Rashi bem aponta, isso era só uma desculpa. Judá não tinha a menor intenção de cumprir essa promessa, porque ele morria de medo que Selá tivesse o mesmo destino dos irmãos. E o tempo passa, anos se passam. Selá vira um homem e nada. Tamar percebe que foi completamente enganada. Excluída do seu direito de ter filhos e de continuar a linhagem da família, ela decide que vai tomar o destino nas próprias mãos. O plano dela é, de uma audácia e de uma inteligência. Primeiro, ela se livra das roupas de luto, cobre o rosto para ninguém reconhecer e se posiciona num lugar super estratégico, uma encruzilhada, por onde ela sabia que o sogro dela, Judá, ia ter que passar. E Judá a vê. Sem fazer a menor ideia de quem ela é, ele negocia com ela. Só que ele não tá com pagamento ali na hora. Então o que ele dá de garantia? As coisas mais pessoais que ele tinha. O seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Esses itens naquela época eram como se fossem a assinatura e o RG dele juntos. Provas inegáveis de quem ele era. E o plano da Tamar funciona. Ela engravida de Judá. A partir daí, a história começa a caminhar para um confronto final, o momento em que a verdade vai vir à tona da forma mais dramática possível. Passam-se 3 meses. E agora, o segredo de Tamar já não pode mais ser escondido. A gravidez dela está evidente para todo mundo. A notícia, claro, corre solta e chega rapidinho aos ouvidos de Judá, e a acusação é pesadíssima. Como viúva prometida ao filho dele, ela é acusada de um ato que desonra a família inteira. E quem tem que julgar o caso? O próprio Judá, o patriarca. Judá, cego pela própria hipocrisia, sem nem sonhar que ele está envolvido nisso, não pensa 2 vezes. Ele pronuncia a sentença mais terrível que poderia existir. Tragam-na aqui e mandem queimá-la. A vida de Tamar está literalmente por um fio, dependendo da prova silenciosa que ela tinha. Mas é aqui que a gente vê a genialidade da Tamar. Enquanto eles estão levando ela para ser executada, ela não aponta o dedo, ela não grita o nome de Judá na frente de todo mundo. Não, ela não o humilha publicamente. Em vez disso, ela manda entregar para ele aqueles objetos que ele deu de garantia com uma pergunta bem simples. Ela dá a ele a chance de reconhecer a verdade sozinho, de confessar, preservando a dignidade dele. E o plano da Tamar funciona à perfeição. O confronto se transforma numa confissão, e o resultado de tudo isso é o nascimento não de um, mas de 2 filhos que vão ser peças-chave na história. Diante da prova irrefutável, Judá reconhece seus objetos na hora. E num ato de humildade pública, ele declara: ela é mais justa do que eu. Ele admite a própria falha, por não ter cumprido a promessa de casá-la com seu filho Selá. É a grande virada moral da história toda. Rashi ainda coloca mais uma camada quase mística nesse momento, dizendo que uma voz celestial declarou que tudo aquilo fazia parte de um plano divino. E por causa da modéstia de Tamar, por ela não ter exposto Judá, ficou decretado que a realeza de Israel, incluindo o próprio rei Davi, descenderia da linhagem dela com Judá.
O nascimento dos gêmeos é tão dramático quanto a concepção deles. Olha só que coisa. Durante o parto, um dos bebês põe a mão para fora. A parteira, esperta, amarra um fio vermelho no pulso dele para marcar que ele era o primeiro. Mas aí, a mão volta para dentro e o irmão dele nasce primeiro, quebrando toda e qualquer expectativa. Os nomes deles, claro, têm tudo a ver com esse evento. Perez, que quer dizer ruptura, é aquele que rompeu a ordem e nasceu primeiro. E Zerá, que significa brilhante, ganha o nome por causa daquele fio vermelho vivo. E é da linhagem de Perez que vai vir toda a dinastia real de Israel. A história de Tamar e Judá deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Ela mostra como, às vezes, os caminhos mais tortuosos e as ações mais desesperadas podem forjar um destino inesperado, transformando uma crise de injustiça em um legado que iria moldar a história por muitas e muitas gerações.